Osório, muito boa tarde. Da Mantiqueira para Gramado. Vamos iniciar, então, uma conversa muito importante, mas eu queria primeiro, Osório, que você se apresentasse. Algumas pessoas eu acho que não te conhecem, que estão aqui nesse evento. Pois eu sempre digo que a gente se apresenta com o que faz, não é com o que fala de currículo, né? Mas, enfim, sucintamente, eu sou médico, psiquiatra, me formei, sou natural de Porto Alegre, aqui eu fiz a maior parte da minha formação profissional, fiz pós-graduação em psiquiatria, depois fiz formação analítica, fiz um curso de psicodrama psicanalítico com uma colega da Argentina, e depois fui para a Itália, para fazer lá com Andolfi uma capacitação para trabalhar com terapia de casais e família. Na época que a gente saía do Brasil, não tinha nada aqui, né? Então eu tive lá com Andolfi, no que ele chamava os práticos, né? Depois tive lá no metaprático, enfim, aí fiz um vínculo com ele e supervisionei a tradução do livro dele para o português, até fizemos um fato histórico no Brasil, que foi publicar o livro simultaneamente aqui, na Itália e nos Estados Unidos. Então, consegui, com a Arquimedes, de fazermos uma tradução rápida, né? Eu supervisionei a tradução. Bom, isso. Depois eu fui para Florianópolis. Né? Fui morar em Florianópolis em 1995. Morei lá até 2015. Foram 20 anos em Florianópolis. Lá eu tinha uma instituição, né, física, né, tinha um local do consultório, era uma casa que tinha tudo a ver com o ambiente familiar, né? E lá eu criei uma instituição, junto com a Beth, criamos uma instituição chamada Grupos, que se destinava à capacitação, eu sempre vi a palavra capacitação do que formação. Formação parece botar na forma, né? Mas era a capacitação de profissionais para trabalhar com grupos e um outro curso de terapia familiar, que, aliás, foi o único curso de terapia familiar na época que era reconhecido pelo MEC, né, fora das instituições universitárias. Né? Nós éramos uma instituição privada, né, e lá tivemos durante alguns anos, né, tivemos 3 turmas de terapeutas de família, né? Eram pessoas que vinham de fora de Florianópolis. Florianópolis não tinha uma tradição psi, né? Então vinha gente até do Rio de Janeiro lá fazer o curso conosco, né? E, bom, e aí depois foi se esvaziando esses cursos, não tinha, as pessoas eram de fora, né, os colegas de fora, e aí eu comecei também a ficar incômodo em Florianópolis. Florianópolis deixou de ter aquele encanto que tinha quando eu fui para lá, né, de ser uma cidade mais provinciana, vida mais tranquila, e começou a ter problemas de droga, né, e aqueles morros lá em volta de Florianópolis ficaram parecidos com os do Rio de Janeiro, dificuldade de mobilidade urbana, as praias poluídas, e aí vim para a Serra, aqui onde eu tinha minha família de origem, né, que tinha sobrado da família de origem, morava aqui em Gramado. Aí vim para cá e estou aqui, para não me alongar muito, né, essa é a história, né. E aqui, logo pouco tempo de estar aqui, né, uns 2 anos depois de estar aqui, veio a pandemia. E aí foi quando tu também me convidaste, né, para o capítulo daquele livro, 2040, né? E eu praticamente comecei a não ter mais pacientes. Tinha alguns pacientes online, né? Alguns convites para workshops, fiz lá na INFAP, em Porto Alegre, que era a referência que eu tinha próximo aqui. E agora tem um curso, mini curso de grupos que vou dar em novembro, outubro, na PUC de Porto Alegre, um desses cursos assim, online também, né, para todo o Brasil, pequeno, um curso de 6 encontros. E é isso, né? A minha atividade está assim, muito pontual. Né? E sempre fui uma espécie de professor freelance, né? Era convidado pelas universidades para dar cursos só de grupos, né? Mas nunca fiz carreira acadêmica, né? Com a história da carreira analítica, que era muito exigente, sabe disso, né? Então,
não consegui fazer simultaneamente uma carreira acadêmica, e aí fiquei mais voltado à atividade clínica, né? Prática com grupos, prática com casais, família, mas sem me vincular à universidade, né? Então, Osório, e quando que apareceu essa dualidade supervisão e intervisão? Eu li Pois no seu capítulo, né, a procedência da palavra supervisão, as considerações que você faz, né? Mas desde o nosso tempo lá de terapia analítica de grupo, você já fazia a intervisão, né? Já. Na verdade, na formação analítica, eu cheguei na lista de data da minha sociedade, depois saí, né, abandonei a instituição analítica. E aí nós tínhamos os didatas que tratavam pacientes que iam ser analistas e também faziam supervisão, né? Então ali era a minha supervisão institucional, né? Mas eu já não seguia, sempre muito rebelde, né? Eu não seguia as normas da supervisão tradicional, né? Comecei a quebrar o paradigma, e aí como eu trabalhava com grupos e também me procuravam para a supervisão de grupos, né? Eu fui criando uma modalidade que não era hierarquizada. Eu acho que tem que mencionar, Senide, eu sempre tive um encanto pela etimologia, né? Eu acho que a etimologia nos mostra a essência o sentido, né, imanente, a essência das palavras, né? A essência do sentido das palavras está lá na etimologia. Bom, por exemplo, né, educação e ensino. Educação vem lá do latim, e exteriorizar, né, educar e conduzir para fora. Ensino ao contrário, né, para dentro, signo botar o nosso conhecimento, a nossa marca, dentro do aprendiz, né? Também eu sempre impliquei com a palavra aluno, né? Porque etimologicamente aluno é sem luz, sem lume, né? Sem a luz do conhecimento. Então eu sempre fui muito atraído assim para buscar o sentido das palavras e através dele também ter uma certa coerência com as coisas que eu dizia. Então eu não chamava de aluno, chamava de aprendiz, né? O supervisionando passou a ser o intervisionando, porque aquela posição hierárquica, né, o super, implicava em que o supervisor fosse a pessoa detentor do suposto saber. Era um modelo que me dava na sociedade analítica, modelo ao qual eu fui submetido quando eu fiz a supervisão dos meus casos, com o título de analista, né, era um cara, o meu supervisor, que dizia como eu devia fazer, né? E eu achava que ninguém conhece melhor a realidade da relação terapêutica do que o colega que está trabalhando com o paciente. Assim como também ninguém conhece melhor a mente do que o próprio paciente, né? A sua mente do próprio paciente. Então, uma coisa que vem de fora, né, sempre pareceu assim muito forçada, muito artificial, né? Quer dizer, o supervisor achar, né, que tem elementos para saber o que está se passando na relação do supervisionando com o paciente, né? E o próprio, até um modelo para o supervisionando trabalhar, né? Ele também não tem a pretensão de achar que sabe tudo do seu paciente, né? Eu até, uma coisa que eu às vezes dizia para os pacientes, quando me ocorria, né, algo sobre o material que estava apresentando, eu perguntava, te faz sentido isso? Porque tinha que fazer sentido para ele, né? Senão fica aquela coisa, né, do suposto saber. Eu acho que está se passando isso contigo e vomito isso para o paciente. A mesma coisa com o supervisionando, né? Vomitava para o supervisionando o que ele devia fazer, né? Eu tive até tive que fazer 3 supervisões na minha formação analítica, porque acabei me desentendendo do meu segundo supervisor, que era o da visão, da visível, que deve ter conhecido, né? Porque ele queria, né, que eu trabalhasse com o paciente de acordo com o que ele me dizia que tinha que ser feito, né? As tais interpretações transferenciais, tal e coisa. Bom, enfim, e eu
acho que sempre foi uma marca, né, na minha trajetória profissional, foi essa coisa rebelde, não querer funcionar com a mente de outra pessoa, né? Queria ter um espaço para funcionar com a minha mente, e o modelo esse dá também para os supervisionandos, os intervisionandos, né? Eu digo, olha, é uma outra visão, vamos aqui conversar sobre o teu caso, o caso que estás atendendo, eu vou te dar um outro olhar. Agora, é um outro olhar, não é verdade, não é o saber revelado, né? A coisa assim meio religiosa, não científica, né? Isso foi, em resumo, né, a maneira que foi se construindo dentro de mim um modelo diferente de fazer a tal da supervisão. O termo está consagrado pelo uso, eu não fiquei brigando com ele, né? Só fiz esse reparo. Sempre que eu ia tratar do tema, eu dizia que, para mim, não era supervisão, era intervisão. Né? Era um outro olhar sobre o trabalho do colega que estava atendendo um paciente. Né? Ficou claro? Não, para mim fica claro. E eu já uso algumas vezes supervisão, mas, Osório, eu acho que muitas coisas na formação de terapia familiar, nos anos 90, nós fazíamos as mesmas coisas em lugares bem diferentes, né? Quer dizer, mas a gente caminhava mais ou menos o mesmo caminhar, né? Então, me soou muito bem quando eu li, né, que lá nos anos 90 você já usava a intervisão para mostrar que não há essa hierarquia, né? Quer dizer, eu não estou na mente do outro para saber o que é melhor. A gente vai discutir junto. Agora, isso em grupo me dá assim, me soa até mais convincente, uma intervisão grupal, né? Quando a gente faz a supervisão em grupo. Não dá para ser uma supervisão, supervisionar vários olhares, né? Vários terapeutas. Então, eu uso, né, nos meus grupos, eu uso também a intervisão. Faço intervisão. Até no trabalho com grupo, as coisas se misturam, né? Nós estamos falando do trabalho com supervisionando e por trás está o trabalho com o paciente, né? Eu, nos meus grupos terapêuticos, eu estou sempre convidando os pacientes do grupo a trazer o seu olhar também. Né? Quando alguém traz uma situação de vida dentro do grupo, vamos ver o que os outros pensam, né? Vamos ver o que ocorre para os outros companheiros, para os outros membros do grupo. Isso eu sempre fiz no jeito de trabalhar com os grupos, né? Então, isso que eu ia perguntar, você acha que a sua formação em psicoterapia analítica de grupo influenciou nessa palavra intervisão para distinguir essa reunião? Eu acho que sim, porque eu fui psicoterapeuta de grupo antes de terminar a formação analítica e bem antes de fazer a capacitação em terapia familiar, né? Bom, terapia familiar, para mim, revolucionou tudo que eu tinha como referência, né, no trabalho de supervisão, porque nós fazíamos aquelas supervisões no espelho unidirecional, assistimos né? E era até aquela desmitificação da figura do professor, né? Eu via lá o Andolfo trabalhando, não era, enfim, não era relato dele de como ele trabalhava. Eu via ele trabalhar, via ele atender os pacientes, né? Depois os meus alunos lá em Florianópolis me viam atender, né? Eu entrava na sala, muitas vezes, né? Um aluno, a gente tem os termos já estão consagrados pelo uso, né? Um aprendiz lá da nossa, estava começando lá os 3 anos do curso de terapia familiar, né? No início, muitas vezes, eu entrava na sala junto com ele, mas mantinha o vínculo dele com a família, ou com o casal, né? O casal sabia que eu estava entrando ali porque ele estava num processo de aprendizagem, era uma instituição de ensino, os casais e famílias que nós atendíamos eram lá da comunidade, né? Era lá do centro de saúde, de referência lá no bairro lá de Canasvieiras, né? Então, eles sabiam que ali era um local
de ensino. Tá? E aí eu entrava na sala, ajudava o colega, né? Mas ajudava assim, de um jeito muito delicado de intervenção, né? Sempre não querendo tomar o lugar dele junto da família. Tá? Então, eu dizia para a família, olha, eu estou aqui, está me ocorrendo isso, e vocês depois vão continuar vendo isso, né, com o profissional que está atendendo vocês, para ver se faz sentido. Né? É um olhar meu aqui, nesse momento que nós estamos juntos. Né? Mas, sem dúvida, né, já fazer supervisão de grupos em grupo, né, colegas, e várias experiências muito interessantes assim, de trabalhar, colegas que trabalhavam com grupo, nós nos reunimos para ver os grupos deles. Né? Então, eles traziam os grupos dele e todo mundo palpitava. Né? Então, já era uma intervisão desde aquela época. Né? Apesar que no início eu ainda não usava o termo, fui usar mais adiante, mas veio naturalmente, né? Uma coisa assim que eu não sabia dizer quando é que se gestou o termo dentro da minha cabeça, era uma coisa tão óbvia, né, que não podia ser uma supervisão, não podia ser eu dono do suposto saber, né, e os alunos sem a possibilidade de trazerem a sua maneira de trabalhar. Né? Eu sempre respeitei muito o estilo dos supervisionários, né? Que eu dizia assim, eu quero descascar a maneira de vocês trabalharem, cada um de vocês vai ter que descobrir o seu estilo, como eu descobri o meu. Né? Eu não posso ser cerceado na liberdade de agir profissionalmente de acordo com o seu jeito, o seu jeitão. Né? E vamos cometer erros, acertos, mas enfim, o que importa é termos essa liberdade de não ficar dogmaticamente aprisionado no modelo que vem de trás. Né? Que bom, Osório, falar com você, né? E poder passar, inclusive para essa primeira formação de supervisores, né? Essa tua experiência, né? Lá dos anos 90, né? E nessa carreira que você percorreu, né? Da psiquiatria para grupo e depois para a família. Eu te agradeço muito e espero que a gente se encontre mais vezes para. Espero também. Já estou aguardando o próximo congresso presencial de terapia familiar para a gente poder matar saudades, né? Vamos matar a saudade, vamos matar a saudade. Tá bom.